Então, vamos lá, gente. 22h10, uma vez combinado, uma vez acertado, a gente cumpre com o horário combinado. O que a gente vai trabalhar nessa aula de ROI especificamente? Eu preparei um roteiro para que a gente pudesse abordar nessa 1h30, 1h40, que a gente vai estar juntos, abordar de uma forma direta, mas utilizando mais a minha experiência com as coisas que eu pude fazer quanto gestor de treinamento, do que propriamente dito, com algumas regras instrucionais de alguns livros, de algumas literaturas. Elas nos ajudam bastante, mas a gente tem percebido nos processos de treinamento que quando a gente pensa um pouquinho fora da caixa em relação a retorno de investimento, a gente consegue fazer, ter impactos melhores de desenvolvimento. Então, o que a gente vai tratar agora? Tá? Vocês já vão, se quiserem, já vão colocando as perguntas aqui para a gente, tá bom? Já vai colocando aqui no WhatsApp, eu já vou respondendo conforme os assuntos forem trabalhando, foram sendo trabalhados. O que a gente vai falar? Primeira coisa, todo mundo verifica se mandou os e-mails para mim. Quero dar um pouquinho a minha visão do panorama dos treinamentos hoje em dia no Brasil, como as empresas estão enxergando, quais são os desafios dos treinadores, né? A diferença do impacto de treinamentos comportamentais e treinamentos técnicos quando a gente fala de retorno de investimento. Qual é o objetivo central do ROI? Como que é feito hoje na maioria das empresas? Qual é o modelo? Aí é importante ouvir vocês. Quem já utiliza a metodologia? Como vocês fazem? Se vocês utilizam algum sistema diferente do que a gente está falando aqui, tá? Obrigado pelo e-mail, Vitor. A relação de levantamento de necessidades com o ROI é uma coisa muito legal, porque quando a gente fala de levantamento de necessidade de treinamento, ele impacta totalmente na maneira que eu faço meu levantamento, ele vai impactar totalmente no indicador que eu estou correlacionando com o ROI. Quais são as ações diretas e indiretas que podem ser feitas? Quais os indicadores diretos e indiretos que a gente pode ter? E a gente vai começar falando de uma história, né? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. A Sol está na formatura do filho dela, por isso que ela não vai poder participar. A gente só pode te desejar muito sucesso para o teu filho. Parabéns para a mamãe aí, né? Sol, parabéns. E dá um grande abraço para o teu filho, sucesso. A aula vai estar gravada, você vai poder assistir nos próximos dias. E amanhã a gente tem uma outra aula bem bacana. Então, fica aí o convite para que você esteja com a gente amanhã também. Tá bom? Então, vamos lá. A história que eu quero compartilhar com vocês é um pouquinho da experiência que eu tive. Eu gerenciei, por uma questão de ética, eu não vou falar o nome da empresa, tá bom? Eu fui gerente de treinamentos de uma empresa, uma prestadora de serviços, durante 4 anos. E nesses 4 anos, alguns desafios foram muito importantes para o aprendizado que eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que o primeiro e mais importante, mais alguém entrou na sala. Se puder colocar um joinha para dizer quem é, tá? E aí a gente vai acompanhando. Um dos grandes baratos foram os desafios que foram acontecendo. O primeiro deles foi que, quando eu entrei especificamente na empresa, eu recebi um desafio de treinar todo o corpo, que a minha equipe treinasse todo o corpo de liderança. Já que todos os gerentes, que a gente treinasse todos os supervisores de todas as gerências. Estou falando de um número de quase 100 pessoas, e que o número era muito baixo, né? O número de participação era em torno de 20%, 30%, e o desafio era aumentar isso. E o indicador que caiu na nossa mesa, no meu e da minha equipe, foi um indicador assustadoramente alto em proporção. A gente tinha um indicador que a participação era de 20%, ou seja, de 100 pessoas, média de 25, 30 pessoas participavam efetivamente dos programas, e eles queriam que a gente chegasse a 90%. Ok. Quando eu peguei aquele número de 90%, eu falei, olha, eu gosto do desafio, mas quais os parâmetros, o que podia ser feito para que a gente pudesse chegar nesse público, a gente chegasse em 90 pessoas, não em 30. Aí eu fui buscar os indicadores,
para compreender o que acontecia. Com o que eu me deparei? Eu me deparei com indicadores convencionais, né? Eu me deparei com indicadores mais comuns, vamos dizer assim, como homem-hora treinamento, o levantamento de necessidade era feito de uma forma... sabe aquela coisa? Se faz em cima da hora, passa para a supervisão não preenche, a supervisão não faz direito, devolve para a gente, ou seja, era uma grande falta, tinha falta de informações para dizer se nós éramos capazes de chegar naqueles 90% ou não. Enfim, nós chegamos nos 90%, mas qual foi o caminho que nós chegamos? Então, a experiência que eu tive, a primeira delas foi assim, foi perceber que as empresas estão mudando. A visão que as empresas têm de treinamento estão mudando. Se a gente pegar o que a Associação Brasileira de Treinamento, a ABTD, coloca, acho que numa pesquisa de 2014, ela mostra que em homem-hora treinamento nós tivemos um aumento nas empresas de mais de 35%. Isso saiu numa revista da ABTD, na época, quando assim, esse indicador. E o que ele nos fala? Quando a gente fala quando ele fala dessa... Obrigado, Luciana. Recebi agora, acho que a Luciana chegou. Seja bem-vinda, colocou o e-mail dela. Quando a gente fala de elaborar esses indicadores, elaborar esse levantamento de necessidade, ou mesmo toda a situação de panorama, o que a gente percebe? As empresas estão mudando, as empresas estão querendo mais treinamento, mas a minha pergunta aí é uma questão de visão, Renato. E se alguém não concordar, manda uma mensagenzinha, Suzy, eu sei que a tua experiência é muito vasta, tá? E outras pessoas que já trabalham com treinamento, fica com a gente, a própria Luciana e outras pessoas. Por favor, compartilhem com a gente as suas opiniões. O que acontece? As empresas evoluíram em indicadores, vamos dizer assim. Eu preciso dar treinamento em quantidade de horas, em quantidade de pessoas treinadas. Mas o que eu tenho percebido é que se trabalha muito pouco quais treinamentos eu estou dando. E não adianta eu criar um indicador, que é ROI, a nossa aula é de ROI, não adianta eu criar um indicador só pelo indicador. Se eu crio um indicador baseado num treinamento que eu não avaliei qual é a necessidade real daquele treinamento, eu só tenho um indicador para atender o sistema de qualidade, sistema de balance scorecard da tua empresa. Efetividade de treinamento, de resultados de treinamento é muito pouco medido nas empresas. O convite que a gente faz é para provocar o que a gente pode pensar juntos aqui para que a gente possa fazer essa transformação. Quais são os indicadores que você utiliza na sua empresa e dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, dentro dos meus clientes, que a gente pode utilizar para fazer essa transformação. O objetivo central do ROI, como já dá para perceber, é medir o retorno de investimento. Hoje as empresas, menos do que antes, mas infelizmente muitas empresas ainda enxergam o treinamento como custo, como gasto. Basta a gente pensar o seguinte, né? Nesse final de ano, eu tive 2, 3 clientes que a gente foi conversar, foi muito interessante, falou assim, nossa, nós gastamos tanto com treinamento. Aí quando você fala para o cara assim, pô, mas o treinamento é um investimento, não é gasto. Assim, mas eu não consigo medir exatamente esse retorno. E aí eu fico pensando nesses profissionais da área de treinamento. Porque o que acontece? Você chega lá no teu gestor, na tua direção, no CEO, na hora de definir um budget, na hora de definir o que você tem de investimento, de grana para você desenvolver o teu treinamento, sempre está corte. E se eu não consigo defender quais os números, quais os resultados que eu estou trazendo para o meu negócio, o que vai passar a acontecer? Eu não vou ter firmeza, eu não vou conseguir investimentos para o meu negócio. E o nosso objetivo aqui, deixa eu ver se tem alguma... Ótimo, recebi uns coraçõezinhos, né? Receber coraçãozinho é sempre muito bom. Obrigado, Lu. Entrou mais uma pessoa, a gente está com 14 pessoas aqui na sala, então quero convidar para quem entrou agora, puder dar um joinha, puder dizer quem é que está no grupo, e o nosso bate-papo, o nosso chat vai acontecer via WhatsApp, tá bom? Mas vamos voltar lá no tema, vamos voltar no foco central para a gente chegar no ROI. Qual é a importância do ROI? Retorno de investimento.
como que eu faço esse retorno de investimento? Que cálculo que eu faço? De que maneira que eu chego nesse resultado? O mais importante é a gente começar a entender quais são, tá? Seja bem-vindo, Pedro. Se você puder, Pedro, colocar também para a gente o seu e-mail, eu agradeço. Vamos pensar assim, vamos procurar ser mais práticos, com exemplos. Se eu não tenho padrão de retorno, de medição, eu fico na subjetividade. Por exemplo, um treinamento técnico em vendas, eu consigo medir? Um treinamento técnico em vendas, eu posso criar indicadores. Por exemplo, a equipe treinou, eu vou observar quanto que ele vendeu mais. Aumentou o ticket médio de vendas do meu vendedor? Então, qual era o objetivo do treinamento? Eu consigo medir. Eu dou um treinamento operacional onde eu eu explico uma determinada ferramenta. E aí eu tenho qual é o resultado que eu quero a partir do uso daquela ferramenta. Consigo fazer essa medição. Aonde está a grande dificuldade? Quando a gente fala em treinamentos comportamentais. E, gente, tendência de mercado. A grande maioria dos treinamentos estão sendo voltados, construídos, preparados para serem comportamentais. Até porque as empresas, os RHs perceberam que nós temos uma situação muito importante. Dados de pesquisas, confesso para vocês que eu não sei exatamente de onde veio a pesquisa, mas alguma leitura que eu tive aqui na internet, e aí eu fui conversar com os profissionais da área de RH e todos eles concordam. Hoje, a grande maioria das pessoas são contratadas pelo seu QI, ou seja, pelo seu conhecimento técnico, mas são mandadas embora pela falta de QE, por falta de coeficiente emocional, ou seja, da parte comportamental. Isso informa para a gente o quê? Que nós vamos ter cada vez mais a necessidade de empresas treinando os profissionais com treinamentos comportamentais. E a pergunta que eu faço é, como que eu faço uma medição, como que eu meço um trabalho, um treinamento, quando eu estou falando da parte comportamental, que aparentemente é subjetiva? O que eu quero compartilhar aqui com vocês é que nós temos formas. Seja bem-vindo, José Manuel, né? Mais uma pessoa. De que forma que eu faço? De que maneira que eu fiz, voltando lá no início da história, naquela empresa, que eu quase disse o nome agora, gente, né? Naquela empresa, e também acredito que não teria problema nenhum dizer o nome da empresa, uma empresa super conceituada, eu saí para montar minha empresa, fico feliz de continuar prestando serviço para eles. Tem alguns trabalhos que eu ainda faço para a empresa, então é muito legal, a gente tem um relacionamento super positivo. Mas, de qualquer forma, o que a gente fez? Quando eu e minha equipe, nós pegamos todos aqueles dados, e o que eu observei? Que a gente trabalhava com dados que não me vendia. Gente, vamos ser muito sinceros. Por que nós estamos num curso como esse? Para que a gente quer aprender a fazer ROI? Eu quero me vender. Eu quero vender a minha imagem. Eu quero vender meu departamento. Eu quero vender a ideia de um treinamento. Vamos imaginar. Imaginar não, fato real. Nós pegamos uma equipe e que eu gostaria que eles fizessem um treinamento chamado Leader Training. O treinamento chamava Leader Training e a gente criou um nome lá para dentro da empresa. Então a gente pegou, vamos lá, vamos preparar a escalada Leader Training. Ok. Investimento do treinamento, R$40 mil. Treinamento de sexta, sábado e domingo, tirando todos os gerentes da sala, da empresa, levando para um hotel fazenda, 3 dias. Sabia que ia ter reclamação dos gerentes e eu ia ter dificuldade de comprovar o budget. Aonde que as peças do quebra-cabeça se encaixam? Quando eu peguei aquele primeiro indicador, que eu tinha 20 pessoas, ou seja, eu tinha um número de 30% no máximo, 30 pessoas do grupo de 100, que a minha diretoria gostaria que nós treinássemos em alguns temas, eu disse para a minha empresa que eu não chegaria nos 90%, porque eu não estava conseguindo falar com quem? Eu não estava me comunicando com as pessoas que apoiam ou aprovam a ida desses supervisores para o treinamento, que são os gerentes. Então, apesar de não ser um indicador, é o uso de um indicador mostrando a informação que ele me passa para eu vender uma ideia.
Quando eu apresentei isso para a empresa, o que eles fizeram? Putz, se eu não convencer os meus gerentes de que eles devem enviar, tirar os seus supervisores da operação, do seu dia a dia de trabalho, para serem treinados, eu não vou conseguir chegar nesse número. Então, o que nós fizemos? Nós convencemos através do indicador, utilizando o ROI, provando que ali eu precisava mudar um retorno de investimento, que aquele investimento nos gerentes traria qual retorno que eu teria? Eu teria a outra meta, um outro indicador. Eu me fiz entender? Gente, se eu me fiz entender, eu vou pedir até aqui para vocês colocarem um joinha, se puderem fazer algum comentário aqui no grupo, porque eu sou apaixonado, eu acabo me empolgando para falar dessa história, porque é um mecanismo. Eu queria atender uma necessidade da empresa. A necessidade da empresa era treinar 90% do seu grupo de supervisão. Eu usei um indicador que era muito baixo e foi descobrir o que aquele indicador me dizia. As pessoas não iam porque os seus gerentes não autorizavam, não faziam a liberação desses colaboradores para o treinamento. Ou seja, eles não entendiam que o treinamento era importante. E aí, no meio, eu peço investimento de em torno de 40 mil reais para treinar 35 gerentes, para que eu conseguisse conquistá-los e que o indicador, o retorno de investimento que eu teria, eram aquelas pessoas sendo aqueles supervisores sendo treinados. Vocês entenderam que isso é uma nova forma de enxergar ROI? É operacionalizar o ROI dentro do teu negócio. Operacionalizar o ROI dentro da tua empresa. Faz sentido para vocês? Vamos dar um minutinho aqui de bate-papo. Se faz sentido, eu queria que vocês colocassem um joinha. Legal, Vanessa. É uma mudança, é uma coisa simples. A utilização do ROI, a Grace colocou um joinha aqui também. Quem mais? Faz sentido para vocês essa mudança, essa necessidade de enxergar o ROI dessa forma? Ótimo. Deixa eu compartilhar com vocês outra questão em relação ao ROI. Eu falei do levantamento de necessidade, a correlação do levantamento de necessidade com o ROI. Quando você elabora um bom levantamento de necessidade de treinamento, você consegue determinar indicadores que vão além dos indicadores convencionais. Quais são os indicadores mais convencionais? Homem-hora treinamento. Aí eu vou pegar lá e vou fazer uma avaliação de retorno naquela primeira avaliação. Então, eu quero avaliar a avaliação de participação, né? O que eles acharam do treinamento, o que eles acharam das pessoas. Depois eu vou fazer uma avaliação de resultados, que é aquela avaliação que eu faço 30, 60 dias depois do treinamento. Eu vou ser sincero, quem preenche isso de forma correta, de forma certa, normalmente o supervisor faz, o coordenador, o chefe faz de uma forma muito correndo. A gente não tem não estou abrindo mão desses indicadores, tá? Quantas horas eu treinei, quantas pessoas eu treinei, o departamento de treinamento teve, qual foi a avaliação, foi uma avaliação positiva, foi negativa, qual foi a avaliação do espaço, do treinando, do treinador, do conteúdo, tudo isso deve ser medido. Mas eu não consigo transformar isso em dinheiro. Eu não consigo transformar esse indicador em valor agregado para o meu negócio. Aí que entra essa combinação do levantamento de necessidade com o ROI. Se eu pego o levantamento... Obrigado, Ana Maria, aqui pelo e-mail, tá bom? Se eu pego e faço um levantamento de necessidade baseado naquilo que é preciso, eu consigo fazer essa medição. Vamos dar um exemplo do setor que eu gerenciei lá há 4 anos, o setor de serviços. Um dos maiores problemas que nós tínhamos lá era a rotatividade, né? O famoso turnover. Um turnover num número aí acima de 15%, 20%, é um número expressivo, né? Muito grande. E aí se falava assim, como que eu diminuo o turnover? Os treinamentos estão conseguindo medir turnover? E como que você mede diminuição de turnover? Como que eu ponho diminuição de turnover em um treinamento, num departamento de treinamento? E como que eu faço a medição? Essa é a grande sacada. Turnover eu consigo medir em grana. Turnover é um indicador que eu quero dentro do departamento de treinamento. Então, o que nós fizemos? Avaliamos o treinamento primeiro,
A gente observou quais os treinamentos que estavam sendo dados. Nós observamos os gaps. Por que a empresa perdia muitas pessoas? Nós sacamos que isso, olha como uma coisa vai encaixando a outra. Principalmente quando se fazia a entrevista de desligamento, se percebia que as pessoas reclamavam muito da sua liderança, que era uma liderança mais agressiva, que era uma liderança na base do chicote, e aquilo ficava como informação. Essa informação é fundamental para eu definir que treinamento que eu vou fazer. Então, ok, vou montar um treinamento de liderança, um treinamento de líderes, para quê? Para alterar esse comportamento que está sendo nocivo e que gera rotatividade no meu negócio. Ok, quando eu faço isso e proponho isso quanto programa de treinamento e objetivo de treinamento, eu consigo medir. Se a minha empresa diminuiu 5% no turnover, eu vou lá no meu RH e descubro quanto custa contratar um funcionário, quanto custa demitir um funcionário, ou seja, quanto que custa quanto custa esse colaborador sendo contratado e sendo mandado embora e contratar um novo, ou seja, quanto custa o indivíduo no turnover. Então, se eu invisto lá R$100, R$1.000, R$10.000 que seja, no treinamento de um colaborador, e no final, lá no final das contas, eu consigo dizer que eu consegui diminuir 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais no custo de turnover desse negócio, e eu investi 10 mil, ou seja, eu tive um retorno de 900% no meu negócio, no investimento de treinamento. Porque eu trouxe retorno em dinheiro. Eu chego para um gestor de negócios da empresa, se eu não chegar para mostrar para ele número, mas número relacionado a dinheiro, a retorno real. Renato, mas eu consigo fazer isso com comportamentos em geral? Eu consigo transformar indicadores subjetivos, indiretos, em retorno de investimento diretos? Consigo, observando outros dados, conhecendo a empresa. Isso é uma outra dica. Departamento de treinamento. Vamos sair da nossa sala, da nossa bolha, da nossa cúpula, do nosso espaço, onde eu me relaciono com RH, mas eu não me relaciono com o jurídico, eu não me relaciono com o operacional, eu não me relaciono com compras. Ou seja, quais os treinamentos, quais as ações que eu estou fazendo dentro do meu negócio que vão impactar nos resultados de indicadores que eles precisam melhorar. E quando eu faço essa coligação do treinamento que eu preciso fazer com o treinamento que a empresa realmente precisa, eu consigo medir isso. Eu consigo falar em ROI, em retorno de investimento. Só que isso começa onde? Em fazer um levantamento de necessidade de treinamento adequado. Não, de verdade, eu não acredito muito nesse sisteminha de 2, 3 meses antes de virar o ano, espalha um monte de formulário e as empresas e cada departamento diz o que precisa. Vai ser muito comum eu chegar no departamento de TI, ele quer mais treinamento de TI. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado aí por ter compartilhado o teu e-mail também, tá? O cara vai querer mais treinamento de TI. Eu de comportamento humano. Então, que treinamento que você vai fazer em 2020 para você investir em você? Eu vou fazer ainda mais treinamentos comportamentais. Não, eu preciso... A dica que eu dou é que vocês procurem ferramentas que possam auxiliar vocês a medirem quais são os gaps, quais são as competências que eu preciso desenvolver verdadeiramente em cada departamento da empresa que eu vou oferecer treinamento. O meu indicador nasce daí. O ROI, ele precisa, como base, como estrutura, como alicerce, um indicador que possa ser medido e calculado. Faz sentido para vocês? Eu acredito que esse é o grande barato do negócio. Né? Eu acho que, se eu pudesse falar assim, qual é a dica que eu dou? Construa um levantamento de necessidades que indique para você quais os treinamentos reais. Quais os treinamentos reais? São gaps, são competências, são habilidades necessárias a serem desenvolvidas para atender a missão, visão, valor, objetivos, metas da minha companhia, da minha empresa. Eu vou transformar isso em indicador. Esse indicador me dá um caminho
para que o treinamento possa dizer se ele atendeu ou não. Talvez você esteja pensando agora assim, mas Renato, peraí, quando você faz uma ação dessa, outros departamentos também fizeram ações coligadas que fizeram esse resultado. Ok, sem problema. A vida toda, outros departamentos tiveram resultados baseados em muita ação da gente de treinamento. Eles melhoram performance em vendas, eles melhoram performance em outros indicadores, porque nós treinamos e nós não estávamos calculando, nós não estávamos dentro. Isso não é problema. Isso é uma forma de fazer. Eu posso sim dizer que por que nós alcançamos? Entre as ações do departamento de treinamento alcançou esse indicador por conta disso, disso. Né? Isso é honestidade. Isso é fazer a coisa da forma certa. Mas eu posso e devo utilizar as outras áreas. Eu vou dar um exemplo do departamento jurídico, muito interessante. Nós tínhamos que fazer um treinamento sobre equipamento de proteção individual. E eu não queria aquele treinamento, de verdade, eu não queria aquele treinamentozinho padrão, põe luva, tira luva, como põe óculos, como tira óculos, como põe um protetor auricular, como tira. Tudo isso, tem vários vídeos, videoaulas, tem um monte de gente, tem o pessoal de DDS, né, que faz o diário de segurança. Eu tenho um monte de gente fazendo isso. Eu queria treinamento que impactasse. Eu queria mudar o mindset das pessoas para que elas se preocupassem em usar um equipamento de proteção individual. De olhar os riscos, de prestar atenção no formato, não sei o quê. Ok. Decidi fazer um treinamento, ia trazer um profissional de fora, um psicólogo de fora, queria fazer um trabalho de alto impacto, e eu ia junto com eles fazer um processo de hipnose ericksoniana com relaxamento chamado, eu chamo de álbum de fotografias. Tá? Então, a gente ia explorar muito esse trabalho, só que o investimento era maior até do que tinha no budget estipulado para o budget. E até o departamento de SESMIT, o que eles tinham. E aí, toda a verba que eu precisava pedir aquela verba a mais. Então, você tem que pedir autorização para a diretoria. Falei, cara, se eu chegar na diretoria e falar que eu vou dar um treinamento, que o resultado vai ser o mesmo, que eu vou trazer para eles de resultado é o mesmo, que o que eu vou conseguir medir é o mesmo de sempre, como que eu vou conseguir garantir essa verba? O que eu fiz? Fui no departamento jurídico. Eu perguntei quanto que a empresa gasta, quanto que a empresa jogava, que aí é gasto. Quanto que a empresa gastava, por exemplo, quando tinha ações trabalhistas por falta de assinatura de ficha de EPI? Ou por acidentes de trabalho por falta de utilizar um EPI, ou por falta de cálculo de risco. Peguei aquele número gigante e apresentei no colo da empresa. Falei, olha, se a gente continuar fazendo, sempre fez, a gente continuar colhendo esse resultado. Eu, de primeiro momento, eu não consigo te dizer o quanto que eu consigo te dar de retorno de investimento a curto prazo. Isso é uma outra coisa importante que a gente precisa falar, os prazos, como a gente calcula isso. Mas o que a gente não pode mais é ter um prejuízo aqui de R$1 milhão por ano. Uma empresa, claro, 38 mil colaboradores, mas tinha um prejuízo de cerca de R$1 milhão por ano com problemas desse sentido. Vamos investir. Qual que era o objetivo? Vamos diminuir gradativamente aquele 1 milhão. Gente, o que é 10% de 1 milhão? 100 mil. Que eu deixo de gastar, que eu deixo de jogar no ralo. Então, vamos fazer um trabalho. Felizmente, nos 3, 4 anos que eu fiquei na empresa, nós diminuímos, com outras ações, com outros departamentos, nós conseguimos diminuir esse número 30% a 40%. Um número que chamou muito a minha atenção, que nós abaixamos em 70%, foi esse processo por falta de ficha de EPI. A gente colocou tanto na cabeça dessas pessoas a importância de assinar assim que pega, o compromisso, o comprometimento com a saúde, que o cara utiliza o EPI que não é para a empresa, para ele, tudo mais. A gente trabalhou tanto esse conceito que o cara, na hora, começou a assinar. Nós melhoramos em 80% os resultados. Isso eu consigo indicar. E o que é mais legal? O que significa esse 80%? Opa, R$100 mil a mais? Eu não posso pleitear para o meu próximo ano. Olha, sabe aquele treinamento? Nós vamos manter aquele treinamento, então eu vou colocar mais R$10 mil, mais R$15 mil, mais R$20 mil no custo desculpa, no custo não, né? No investimento do meu treinamento.
do meu departamento? Faz sentido para vocês esse modelo? Incomoda vocês essa questão de não conseguir? E é uma possibilidade? O que vocês acham? É uma possibilidade de medir dessa forma? Vamos dar aqui um tempinho para vocês, enquanto eu tomo uma água, para vocês colocarem uns joinhas aqui para a gente, por favor. Isso é bastante importante, gente, porque ROI é uma experiência. A Edvânia também colocou. Eu falo que ROI é uma experiência, é um modelo novo. É colocar gestão no trabalho de treinamento. Seja bem-vindo, Renato Reis. Que legal saber que você está aqui com a gente. Fico muito feliz. Tá? Agora vamos lá. Eu quero falar um pouquinho de investimento. Né? Eu quero falar como que a gente... Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, para mostrar que algumas maluquices valem a pena, né? Que alguns desafios valem muito a pena. Quando a gente identifica que a gente precisa definir indicadores, ele também vai nos dar qual é o retorno de investimento que a gente quer. E a gente, muitas vezes, pode não estar fazendo isso só de uma forma de longo prazo. A gente pode estar querendo pleitear um investimento. Quero contar quem já fez treinamento comigo, já ouviu falar dessa história, mas eu acho que vale a pena a gente contar, compartilhar com as pessoas que estão aí no grupo. Vamos pensar assim, ó. Eu estava nessa empresa fazia cerca de um ano, e eu tinha ouvido falar que a empresa queria muito treinar seus gerentes, e eles queriam fazer o treinamento Disney. Aí eu tive uma ideia, falei assim, peraí, eu vou pleitear a minha ida para Disney. E eu confesso para vocês que foi um momento até que interessante de desafio. Porque eu ouvi dos meus pares que diziam assim, Renato, cara, a empresa não está nesse momento, a empresa não vai investir, a empresa não vai desembolsar uma grana. Falei, cara, eu já tenho. Vou levar para a diretoria um conceito. O que eu fiz? Eu levantei, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou compartilhar aqui. Eu levantei que uma ida e volta entre o curso que eu queria fazer, que era o curso do Cerce, né? Hospedagem, passagem. O investimento era em torno de 30... Não ligue a minha letra, tá? O investimento era em torno de 30 mil reais. Certo? O investimento era em torno de 30 mil. E aí, os caras falaram, não, Renato, você não vai conseguir isso. O que eu fiz? Eu montei um planejamento, cheguei na diretoria da empresa e falei assim, vocês citaram outro dia que vocês achavam importante fazer o treinamento, que vocês gostariam muito de ter a oportunidade de fazer o treinamento Disney. Eu fiz um levantamento de quanto custaria para vocês em fazer. Nós éramos em torno, vou arredondar, acho que era 30 e pouco, o Renato trabalhava comigo na época, ele pode até me ajudar a lembrar o número exato, mas eu devo ter feito uma conta mais ou menos em cima de 30 pessoas. 30 vezes 30 mil, quanto que dá? Na minha conta, 900 mil, é isso? Ou eu estou errando na conta? Corrijam aí, por favor. É isso mesmo, certo? Estou falando de 900 mil. Ou seja, galera, 1 milhão de investimento em treinamento para levar essa galera para a Disney. O que vocês acham que ia acontecer? O que vocês acham que aconteceram quando eu apresentei o valor de 1 milhão? Os caras quase me enforcaram, mas usando a técnica da programação neurolinguística, eu apresento uma situação primeiro, coloco uma vírgula e pergunto e faço assim, mas eu tenho uma solução. Se eu pegar esses 30 mil reais e eu for para lá, me preparar, estudar e trouxer aqui para o Brasil um treinamento, uma estrutura que consiga dar o conteúdo e ainda trazer um pouco da magia Disney para dentro da empresa. O que vocês acham? Sim, quanto que ficaria o investimento? Aí eu peguei somente 30, nós tínhamos feito um cálculo mais ou menos de 30, eu gastar 60 mil reais. O que eu disse, tá?
para a empresa. Eu não falei que eu ia gastar 60 mil reais. Eu disse que eu ia economizar 840 mil reais. Quando eu falo para um gestor que ele vai economizar, vai sobrar dinheiro, e ele vai realizar o desejo dele, o sonho dele, o que acontece no mindset desse investidor, desse gestor? Ele se empolga. O que aconteceu, gente? Muito feliz. Renato Reis é minha prova. Renato Reis é um dos treinadores, faz parte da equipe que dá o treinamento Escalada Fantasia. Resumidamente, voltei dos Estados Unidos, cheguei na empresa, montamos o treinamento Escalada Fantasia. Foi um sucesso, repetimos ele mais de uma vez. A empresa investia sem perguntar, porque eu estou economizando 840 mil reais para eles. O que acontece? O mais gostoso que foi no final foi ouvir de uma diretora, na época, hoje ela é diretora, mas na época ela era gerente. Acho que um dos melhores elogios que eu já pude ouvir foi ela dizer o seguinte: gratidão, muito obrigado, vocês conseguiram trazer a Disney para dentro do hotel. Vocês trouxeram a Disney para dentro do salão de treinamento. Ou seja, nós conseguimos realizar. Aí você pode estar pensando assim, Renato, mas o meu diretor não dá abertura. Claro que dá. Trabalha com número, não trabalha com subjetividade. Ah, mas as pessoas vão mudar. As pessoas vão mudar. Cada um tem um conceito de pessoas mudando. As pessoas vão melhorar, mas melhorar o quê? Não é palpável. Não, mas as pessoas vão ficar mais atentas. Não é palpável, eu não meço isso. O convite que eu estou fazendo para vocês é que a gente comece a medir. E uma vez que eu consigo medir, eu tenho todas as condições de fazer o quê? Conseguir investimento. Eu consigo demonstrar o retorno do investimento. Eu consigo demonstrar a intenção do investimento. E qual é a minha pretensão de retorno de investimento. Eu acho que essa é a melhor maneira de falar. Quando eu mostro um case, um formato desse, eu mostro a intenção, a possibilidade de um bom investimento e mostro qual vai ser a possibilidade de retorno desse investimento pós-treinamento. Tá? Deixa eu aproveitar e ler aqui uma colocação aqui da Luciana Nascimento. Vou fazer a PNL para ver se consigo as ferramentas de poder de persuasão para convencer minha diretoria. Lu, primeiro delas, não precisa usar o meu caso, isso aqui foi só um exemplo. Busca informações de negócio da tua empresa. Conhece o teu negócio, conhece a sua gestão. Gente, hoje as empresas, eu converso com muitos gestores, tudo que eles, nessa época do ano em que diminui o custo, tem que cortar 10%, Ok. Esse é o mundo real. Não adianta eu querer falar assim, putz, eu vou conseguir investimentos mirabolantes. Não, o mundo real é que as empresas estão cortando gastos. Mas essa é a sacada. Elas não estão cortando investimento, elas estão cortando gastos. Eu preciso mostrar o que elas vão fazer. Aí eu consigo treinar. O exemplo do departamento jurídico. Qual é a torneira que eu estou fechando? Eu estava assistindo um curso, a gente estava falando de PNL, estava assistindo um curso de formação neurolinguística para venda de cursos online. Né? E me chamou muito a atenção a fala de um cara e que, assim, é muito legal. Grande ideia, boa. Obrigado, Suzy. Suzy, é assim. São experiências, né, que a gente vai tendo. Eu fico feliz de você ter gostado da ideia, a Vanessa também. Mas, assim, o mais importante de tudo é a gente conseguir buscar, eu acho que o grande desafio é a gente buscar nas empresas, é a gente buscar conhecer os nossos negócios e buscar quais são as torneiras que a gente pode fechar, tá? Eu vi de uma técnica mesmo para levantar o que eu devo fazer, o que eu devo oferecer para o meu público qual é a dor que eu posso estancar? Qual é a dor da minha empresa que eu posso tirar? Se vocês puderem anotar alguma coisa agora, não sei se vocês estão anotando, se não estão, mas o que eu colocaria agora? Essa é a pergunta
para você começar a definir qual é o levantamento, qual é o treinamento, ou seja, qual é o levantamento de necessidade que tem de treinamento, para definir um indicador, para definir onde eu quero chegar. Qual é a dor que eu posso tirar, eliminar da minha empresa? É a rotatividade? São processos trabalhistas? Processos de assédio moral? Para empresas, eu não sei se tem um pessoal de empresa de transporte, tem uma galera aqui do grupo de empresas de transporte, ou seja, o investimento em treinamentos para diminuir os acidentes, para conscientizar os seus motoristas. E, em geral, quais são as ações que eu posso tomar para estancar essa torneira, para estancar esse custo. Isso é custo. E essa é a linguagem que o gestor gosta. Você que é gestor da tua casa, você não gosta de ganhar dinheiro? Uma das formas que a gente aprende a ganhar dinheiro é parar de gastar dinheiro com aquilo que eu desperdício. É parar de jogar dinheiro no ralo, aquilo que não me serve, aquilo que eu não preciso. Por que eu compro aquilo que eu não preciso? Para nada. Então, não compre. Por que a empresa vai investir num treinamento que ela não vê sentido que ela precisa daquilo? Ela não vai comprar a ideia. Agora, quando eu vendo uma ideia de uma dor, se é uma dor nefrálgica, ou seja, aquela que pega todo dia, eles não vão pensar 2, 3 vezes em investir em treinamento, em te ouvir. Entendeu, Lu? Entendeu? Não, tenho certeza que você já entendeu. Mas é a forma de fazer. Espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho mais, tá bom, Lu? Então, gente, um pouco disso. E eu queria tratar aqui uma outra coisa muito importante, tá? Questão do tempo. Antes de eu seguir para o tempo, tem alguém que gostaria de fazer um comentário, alguma ideia sobre o tema que a gente está falando até agora? Porque às vezes eu me empolgo, às vezes não, eu sempre me empolgo aqui, principalmente nessas transformações. Gente, eu sou apaixonado por treinamento. Treinamento é uma coisa que está na minha veia, treinamento é uma coisa que está no meu coração, treinamento é uma coisa que eu não consigo tirar de dentro da minha cabeça, da minha casa. Todo dia eu penso em treinamento. Treinamento é transformar pessoas, treinamento é ajudar pessoas, treinamento é ajudar empresas a terem melhores resultados, é ajudar empresas a alavancarem seus resultados. O departamento de treinamento tem uma importância muito grande e você, profissional de treinamento, tem uma importância maior ainda, porque é você quem põe isso para funcionar, é você quem põe essa energia, essa paixão, vou usar a palavra certa mesmo, esse tesão de fazer a coisa acontecer, esse tesão de fazer as coisas se transformarem. Então, fazer isso de forma gerencial, fazer isso de uma forma com olho de gestão. Olho de gestão é trazer resultado para a companhia que eu trabalho, é trazer resultado para o meu negócio, é trazer... Olha, o Sérgio colocou uma coisa aqui que é bem isso, não é questão de dinheiro, e sim de achar que não precisa. Como que eu faço para uma pessoa identificar como ela precisa? Eu tenho que gerar a experiência, a sensação de que eles precisam. E só tem um jeito. Eu preciso fazer o quê? Sérgio, gratidão aí pelo compartilhamento, você tem toda a razão, que é exatamente o que nós estamos falando. O que a gente precisa mostrar na necessidade. O Sérgio é especialista na área de transporte também. Quando eu estou falando em diminuir um acidente porque acidente de trabalho para eles é acidente de trânsito, que pode ser, que na maioria das vezes são fatais. Quando eu falo de vida e eu consigo mostrar o que isso impacta no meu negócio, também em dinheiro. Esse é o negócio. Porque com o olho do gestor, do olho de quem faz a conta, de quem assina o cheque, ele tem que entender. Ele pode não ter essa visão nossa de treinamento, de que, putz, não é dinheiro, é conceito. Não, é dinheiro sim, também, viu, Sérgio? Se eu conseguir medir em dinheiro, falar assim, cara, eu consigo economizar, eu trago isso de benefício, é o olho do gestor, é assim que ele enxerga. Faz sentido para vocês? Queria que mais gente, eu vi que o Sérgio colocou, então eu queria mais gente compartilhando. E outra, Sérgio, a tua colocação, eu compreendi o que você colocou aqui, por favor, compartilha aí com a gente, tá bom? Enquanto vocês compartilham, vamos falar um pouquinho, então, só dessa questão de tempo, tá? Tome muito cuidado quando você definir um indicador para a tua companhia,
para o teu negócio, para o teu treinamento, entenda que você precisa ter tempo de medição, tá? Alguns comportamentos, alguns resultados, eles levam um tempo. Então, por exemplo, a rotatividade. Quando eu falo rotatividade, eu não consigo dar um treinamento agora e dizer que... Obrigado, Sérgio, pelo joinha aí. Eu não consigo te dizer que em 30 dias eu consegui medir. Eu posso até ter conseguido perceber tem uma indicação de melhora, mas eu ainda não tenho resultado. Pega o período, pega a sazonalidade, isso tudo é muito importante. Avalia a sazonalidade, não trabalha só com média. Putz, quanto que é a rotatividade no primeiro semestre, no segundo semestre, mas por que isso acontece? Busca, aprofunda nessas informações para não fazer indicador por indicador. E quando você for medir isso, pede um tempo para que você consiga sentir isso. Alguns processos são comportamentais, não vou nem chamar de comportamental, alguns processos são emocionais. Naquele treinamento que eu disse, que a gente precisava treinar os gerentes, né? A gente precisava treinar os gerentes para depois treinar a supervisão, ali eu tinha um processo emocional. A pessoa sai do treinamento, do Escalada Leader Training, ele sai com toda a energia, todo motivado, ele sai cheio de vontade de transformar o mundo. Ele quer compartilhar aquilo com todo mundo. Opa, em que momento que eu lancei o treinamento? Em que momento que eu medi o resultado? Na semana seguinte. Já convidei todos os 100 líderes e supervisores para participarem de um programa de treinamento durante um ano e a gente foi fazendo essa medição. Mas eu já fiz, olha o primeiro impacto. Mas tomem sempre muito cuidado com essa questão de tempo, tá bom? Não queiram fazer logo de cara tudo que se precisa, tudo que se quer medir. Eu preciso de tempo de maturação. Ok? Gente, queria ouvir de vocês, abrir um pouquinho para perguntas, porque depois das perguntas eu quero falar um pouquinho sobre os 2 primeiros vídeos que nós já compartilhamos com vocês e tratar um pouquinho sobre a aula de amanhã, tá bom? Tem perguntas? Coloquem aqui. E aí vamos só relembrar essas questões. Para quem está aqui no grupo, gratidão por estar participando da aula de hoje. Vou convidar vocês a darem um joinha Aqui, tá aqui no cantinho da tela, tá? Lá se puderem dar um joinha, se estiverem gostando realmente, tá? Se conseguirem dar um joinha no YouTube. Quem não mandou e-mail para mim ainda, por favor, envie aqui, tá? Para eu poder montar o mailing de vocês. Na verdade, eu tenho um lançamento, eu tenho um grande presente aí para vocês, que era uma coisa que a gente tinha decidido não fazer mais, mas por conta de pedido de algumas pessoas que trabalham com treinamento, a gente repensou e vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo. Aí eu estou convidando vocês a participar desse grupo, tá? Vai ser muito legal. Estou aguardando, eu sei que a Grace Kelly está digitando, então vou esperar um pouquinho para poder responder a pergunta dela, tá? E eu quero, né, ouvir o que vocês acharam. O tema de ROI, gente, é um tema curto, né? Eu sempre coloco 1h30 para a nossa aula, mas não necessariamente eu precisaria cumprir essa 1h30, porque era uma aula curta, é uma aula de debate, e eu quero aproveitar, então, para a gente tratar, a Grace Kelly colocou, o lucro é bem visto, mas o caminho, as pessoas bem preparadas e o planejamento por trás do lucro é indispensável. Grace, você acertou na mosca. Vamos aproveitar aqui o que a Grace colocou. As pessoas bem preparadas e o planejamento por trás do lucro é indispensável. Mais uma vez, o departamento de treinamento, ele se agiganta nesse momento. Por quê? Primeiro, eu tenho um conceito que eu gosto muito, tá, Grace? Não sei quem já assistiu o filme do Homem-Aranha, mas no dado momento que o tio Ben morre,
e ele já dá uma sacada que alguma coisa estava acontecendo lá com o Peter Parker, ele olha para o Peter e fala assim, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Eu digo que um departamento de treinamento, com esses conceitos que a gente está trabalhando, com aquilo que eu trabalho no treinamento para treinadores, na formação de facilitadores, em todos esses conteúdos, gera o empoderamento, só que aumenta a responsabilidade. Quando aumenta essa responsabilidade, o que é? É a gente se preparar. A gente está preparado para desenvolver essas questões? Está preparado para dar treinamentos que gerem esses resultados? A gente está preparado para impactar as empresas, os negócios, as pessoas, para que a gente traga aquilo que a gente espera? Então, isso é muito importante. Muito obrigado aqui pela sua participação, tá bom, Gracie? Valeu mesmo. Se eu me fiz entender, se eu conseguir conversar contigo, só me dá um joinha, tá? Para ver se a sua colocação foi bem isso que eu estou trabalhando. E, gente, o que vocês acharam dos dois vídeos gravados? Os vídeos que eu disponibilizei ontem, né, são vídeos que já são de um treinamento, chama Formação de Facilitadores, por isso que ele só ficou disponível para vocês até hoje à noite. Né? Ele faz parte do conteúdo pago, tá? Mas eu quis compartilhar com vocês e deixei lá durante 24 horas para que vocês pudessem dar uma olhadinha lá naquela questão das apresentações. E o primeiro vídeo, até peço desculpa para vocês, valeu, Grace, pelo ok, porque eu estava, aquele dia muita coisa aconteceu estranha aqui, tipo assim, acabou a luz por conta de chuva, fiquei sem ar-condicionado, fiquei sem estrutura para fazer, mas mesmo assim eu quis gravar, então vocês devem ter percebido que deu uma suadinha, mas ok, eu acho que o importante era compartilhar aquela ideia. E assim, eu tenho uma premissa, gente, nós, treinadores, eu e todos vocês que estão aí, nós somos os responsáveis pelo grande espetáculo, pelo show. Não estou querendo dizer aqui de forma prepotente e arrogante, não. Estou querendo dizer o seguinte, se o meu treinamento foi bem montado, bem estruturado como um show, o protagonista sou eu, é você. Só que o entorno é muito importante. A preparação, a ambientação, qual é a dinâmica que eu uso, qual é o jogo que eu estou usando, qual é a vivência que eu estou usando, qual o material, como que é a minha apresentação, como que eu me apresento, como que eu entrego isso com compartilhamento de objetivo, isso é muito importante. Eu deixo no treinamento alguma missão para que a pessoa, a partir daquele dia seguinte, após ele sair da porta do treinamento, que ele tenha que fazer, que aquilo vai ser observado, que aquilo que vai ser medido. Então, essas outras duas aulas trabalham muito nessa questão. E amanhã a gente vai fazer uma aula bem legal, falando um pouquinho sobre medo de falar em público. E eu quero quero separar a glossofobia, é isso que a gente vai falar amanhã, a glossofobia, que é o pânico de falar em público, né? Aquela pessoa que tem trauma, aquela pessoa que tem fobia, tem estado fóbico. Esse cara precisa passar por procedimentos com psicólogo, às vezes psiquiatra para tomar medicamento, que aquilo gera estado fóbico, não é um medo, não é só um estado ansiolítico, não é só um estado de ansiedade, tá? Então, amanhã a gente vai dar várias dicas de como que a gente vai fazer isso, a gente vai dar umas dicas de como que eu, por incrível que pareça, né, como que eu superei alguns medos, algumas inseguranças de falar para alguns públicos. Não vou dizer para vocês que eu tinha medo de falar em público, mas eu tinha medo de falar para alguns públicos, que eu sei que acontece com muitos de vocês, e aí a gente amanhã vai conversar. Tudo bem? Fica aqui meu boa noite. Eu vou estar terminando aqui, vou estar editando a aula para vocês e vou estar disponibilizando nos grupos. Só para dar um tchauzinho, quem puder dar mais uma, quem faltou dar um likezinho, quem gostou no YouTube aqui para gente, e dar um tchauzinho aqui pelo próprio WhatsApp para o grupo de vocês, tá? Um grande abraço, eu vou estar encerrando a aula, mas eu permaneço no grupo falando com vocês. Grande abraço, até amanhã.